Meus irmãos, para a exposição desta noite, eu farei a exposição de um tema doutrinário. Daremos continuidade à exposição das bem-aventuranças no próximo domingo. Mas hoje eu farei a exposição de um tema doutrinário chamado a doutrina da adoção. Nós partiremos da leitura de um texto que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1, mas nós iremos sustentar essa doutrina não simplesmente a partir deste texto, mas nós faremos considerações a partir de tudo aquilo que a Escritura pode tratar, que pode sustentar esta doutrina da adoção. Mas nós, primeiramente, faremos a leitura deste texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1, parte A, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Amém. Oremos, meus irmãos. Nosso Senhor e bendito Pai, nós queremos, Deus, neste momento, pedir ao Senhor que o Senhor me use nesta noite, na proclamação da Tua Palavra, na exposição desta doutrina tão preciosa, Pai. Que nossos corações possam ser consolados por Ti, que nossos corações possam ser tomados da alegria de sermos chamados filhos de Deus. Que gloriosa doutrina, ó Pai, esta, a doutrina da adoção. Ó Deus, fala conosco, Pai. Consola aquele que está abatido, encoraja aquele que está triste, e anima, ó Pai, aquele que se vê, ó Pai, angustiado por qualquer coisa. Que a verdade, ó Deus, de que nós que fomos salvos, somos filhos Teus, possa inundar o nosso coração e nos fazer transbordar de alegria, mesmo em meio, ó Pai, a dias tão difíceis como os dias que nós temos enfrentado. Isso é o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a doutrina da adoção é uma doutrina muito cara para todos nós. É uma doutrina muito importante para a fé cristã. A doutrina da adoção, ela é uma doutrina que não é um tema doutrinário que está distante de nós, que não tem nenhuma utilidade prática para a nossa alma. A doutrina da adoção é um tema que fala profundamente ao coração daqueles que conhecem a Cristo. Entender a doutrina da adoção, entender as implicações do fato de que somos filhos de Deus, deve trazer com grande força, inundando o nosso coração, uma alegria e uma paz que o mundo que não tem Deus por Pai não conhece. A doutrina da adoção era uma doutrina muito cara, muito feliz nos lábios dos puritanos. Eles tinham essa doutrina como uma doutrina muito importante para eles. Com frequência eles falavam sobre isso, com frequência eles escreveram sobre isso. É exatamente isso que encontramos também nos nossos padrões doutrinários, que foram escritos por puritanos. Homens que não deixaram de considerar esta doutrina como algo importante. Eles escreveram esta doutrina.
para a nossa instrução, para o nosso encorajamento. O Catecismo Maior de Westminster, ele vai definir a adoção da seguinte forma. A pergunta de número 74 diz assim: o que é adoção? Resposta: a adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e suas dispensações paternais. São admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Meus irmãos, existe uma diferença significativa entre a adoção civil e a adoção de Deus. Alguém escreveu o seguinte: os homens adotam um estranho para suprir uma falta, um defeito. Mas Deus não teve esse incentivo para adotar nenhum dos filhos de Adão, pois ele é infinitamente abençoado em si mesmo e tinha um filho bem amado, que era o objeto de seu deleite inefável. Os homens geralmente adotam apenas um para seu filho e herdeiro, mas Deus recebe uma multidão inumerável em sua família e traz muitos filhos à glória. Os homens são sempre influenciados por alguma excelência real ou suposta na pessoa a quem demonstram essa gentileza. Mas aqueles que Deus adota não têm nenhuma boa qualificação para recomendá-los a seu favor. Nós fomos adotados por Deus e não existia qualquer coisa em nós que fizesse com que Ele se agradasse de nós e nos adotasse como seus filhos. Deus não adota as pessoas como seus filhos baseados em suas características, baseados no seu estado, baseados na sua natureza, em quem eles são. Meus irmãos, aqueles que não são filhos de Deus, nós que antes não éramos filhos de Deus, possuíamos uma outra filiação. Se nós fomos recebidos no número dos filhos de Deus, implica que antes não éramos filhos dele. Nós não acreditamos na chamada paternidade universal de Deus. A paternidade universal, aqueles que sustentam isto dirão que todo mundo é filho de Deus. Não importa quem seja, crente ou descrente, é filho de Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós não somos naturalmente filhos dele. Nós éramos filhos de outro pai. Nós éramos filhos de Satanás. É exatamente isso que diz Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós não éramos filhos de Deus. E aqueles que não creem em Cristo permanecem como filhos de Satanás. Se você observar o texto, a palavra do nosso Senhor nos dirá isso. Em João capítulo 8, versículo 44, nós encontramos as seguintes palavras: vós sois do diabo, que é vosso pai,
e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O texto diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor é um Deus que é cheio de misericórdia e Ele não deixou toda a raça humana permanecer nessa condição. O nosso Senhor, segundo a sua misericórdia, que é abundante, decretou na eternidade a nossa adoção. Ele decretou que nós seríamos adotados. Nós, meus irmãos, não fomos adotados por Deus como um plano B de Deus. Como se algo tivesse dado errado e então ele pensou assim: então eu vou tentar adotar esta pessoa aqui. Não. Nós, os eleitos de Deus, nós que somos filhos de Deus, sempre fomos o plano A de Deus, pois nos adotar sempre foi a sua vontade na eternidade. Ele decretou desde a eternidade que seríamos adotados na sua família. Isso é o que diz Efésios capítulo 1, versículos 3º a 6º. Efésios capítulo 1, do versículo 3º até o versículo 6º, vai falar sobre este bendito decreto do Senhor para a salvação do homem. A palavra do nosso Deus diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos elegeu, ele decretou para a adoção de filhos. Ele nos salvou com este fim. Meus irmãos, esta é seguramente a grande certeza do Filho de Deus, escreveu alguém, que Deus Pai o amou quando ele estava destinado ao inferno. Quão maravilhosa é a certeza das palavras do Pai: com amor eterno eu te amei, como diz Jeremias, capítulo 31, versículo 3º. Nosso Senhor nos amou desde a eternidade. Foi lá que ele decretou toda a sua vontade com respeito a nós, com respeito também à nossa adoção em Cristo. Esta adoção, meus irmãos, ela é não somente um decreto da parte de Deus, mas, como diz os nossos padrões, ela é um ato da livre graça de Deus. Os nossos padrões, eles são muito precisos com as palavras. É interessante notarmos isso. Diferente da santificação, que é tratado como uma obra contínua, uma obra que acontece conosco até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, vai dizer o que é santificação? Santificação é a obra da graça de Deus. Diferentemente disso, ele vai dizer que a adoção, ela acontece num único ato na vida dos homens. Ele vai dizer que a adoção é um ato da livre graça de Deus. Mas o que significa isso? Significa que aconteceu de uma vez por todas. Não se repetirá mais na vida daqueles que foram adotados por Deus. Meus irmãos, o Senhor decretou isso, o Senhor executou isso, não tem como isso ser revogado. Uma vez sendo feitos filhos de Deus, jamais nós deixaremos de ser filhos de Deus. E este ato, meus irmãos, não é um ato de qualquer pessoa,
é um ato do próprio Deus em nossas vidas. E como Ele faz isso? Deus faz isso graciosamente. Não depende de nós o sermos filhos dEle. Não depende do seu braço, irmão. Sim, nem da sua vontade. Não aconteceu porque Ele tinha necessidade de nós. Nem porque Ele viu algo bom em nós. É Deus quem faz isto livre e graciosamente. Como escreveu Watson, há em nós o suficiente para levar Deus a nos castigar, mas nada para levá-lo a nos adotar. Portanto, exaltai a livre graça, começai aqui a obra de anjos, bendizei-os com vossos louvores, aquele que vos abençoou ao tornar-vos seus filhos e filhas. Mas como este Deus, Ele nos tornou seus filhos, foi em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus. Meus irmãos, isso aconteceu em Cristo e por amor dele, como nos ensina a Escritura Sagrada. Meus irmãos, essa graça de Deus era dispensada graças ao sacrifício do nosso bendito Redentor. A justiça ela teria de ser reivindicada. Que justiça é esta? A justiça de Deus. Lembre-se, você pecou contra o Senhor, você quebrou o seu pacto, você se rebelou contra Deus, você se tornou seu inimigo. O Senhor, como um Deus justo, deveria nos punir por isso. O Senhor não é como juízes do STF. O nosso Senhor é um juiz justo. Ele não pode deixar de dar ao homem aquilo que ele merece. Nós merecíamos juízo. Mas o juízo de Deus, ao invés de cair sobre nós, a sua santa justiça, ao invés de cair contra nós, caiu sobre o seu bendito Filho. Isso aconteceu. E este ato de Deus não pode ser feito sem Cristo. O ato de ser transformado em Filho de Deus, não pode acontecer sem este Cristo ter sido crucificado. Este é o meio através do qual nós nos tornamos filhos de Deus. A justificação era também um ato da livre graça de Deus. E foi realizada por Cristo. Isso significa que Ele morreu em nosso lugar, mesmo não tendo cometido pecado algum. Como diz 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Numa ordem da salvação, a justificação vem antes. A adoção seria um fruto da justificação. Não podemos ser justificados sem ter sido adotados, nem o contrário. Na adoção, nós somos levados do tribunal, que é a justificação, para a família. Então todos aqueles que são justificados são recebidos como filhos de Deus, aqueles que creem no Cristo e este crucificado. Como diz João, capítulo 1, versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É através da fé neste Cristo que morreu para a nossa justificação.
Isso não pode acontecer, meus irmãos, sem estarmos unidos a Cristo. Tudo que recebemos por causa com o amado, o nosso Cristo. Como escreveu um puritano, assim como os membros do corpo natural receberam ou recebem vivacidade, percepção e movimento por causa da união com sua cabeça natural, assim todos os crentes, os membros de Cristo, recebem vida espiritual e movimento por meio da união com Cristo, sua cabeça mística. Quando o Senhor nos abençoou com a adoção, o nosso Senhor demonstrou amor e graça que ultrapassa a expressão e suscita a admiração de todos aqueles que experimentaram isso. A palavra do nosso Deus vai dizer: eis que tipo de amor o Pai nos concedeu para que sejamos chamados filhos de Deus. Nesta adoção, meus irmãos, nós recebemos o Espírito do Filho. Nós recebemos o Espírito de adoção, como nos ensina Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6 também nos diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse é o Espírito que em nós habita, que nos habilita e nos conduz a chamar o próprio Deus de Pai. Ele não é o pai de fulano simplesmente, ele não é o pai de cicrano simplesmente. Você pode dizer: ele é o meu pai pessoal. Isso muda tudo. É experiencial. É uma verdade vital. É algo que nós experimentamos e nós podemos nos dirigir ao nosso Deus assim: Pai. Não é um padrasto. Ele é o nosso amado Pai. Um puritano escreveu que esse Espírito ilumina nossa mente. Esse Espírito santifica nosso coração. Esse Espírito nos dá a conhecer a sabedoria e a vontade de Deus. Nos conduz à vida eterna. Opera em nós a totalidade da obra da salvação e a sela em nós para o dia da redenção. Nós somos transformados pelo Espírito, por este Espírito, diariamente, à imagem do nosso próprio Deus. E este Espírito que em nós habita, testemunha ao Espírito que nós pertencemos a Deus. O Espírito que em mim habita e que em ti habita, testemunha que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos ao Senhor. Que coisa gloriosa, meus irmãos, é sabermos disso. Não foi um homem comum que nos adotou. Foi o próprio Deus. Mesmo tendo nós nos revoltado contra Ele. Será que você consegue imaginar amor maior do que este? Será que você tem ideia de misericórdia maior do que esta? Não existe, meus irmãos. Ter o Senhor Deus por Pai. E não somente tê-lo por Pai, mas ele não é como o pai deste mundo que muitos têm por aí. Ele é um pai que nos adota e que nos concede tudo aquilo que nós precisamos como filhos dele.
Nós estamos sob os seus cuidados paternais. O Senhor, Ele cuida de nós de um modo muito especial. Nós recebemos os afetos divinos de Deus. Ele sabe qual a nossa estrutura. Ele é um Deus que nos conhece. Ele sabe que nós somos fracos. Ele é diferente de muitos pais que estão longe de seus filhos. Ele não está longe de nós. Como se fosse um pai que não liga para aquele que foi fruto dele. Por mais que ele seja um Deus transcendente, altíssimo, ele não fica longe. Ele é imanente. Ele está conosco. Ele está contigo. Este é o nosso Pai. Ele é um Deus que nos defende de nossos inimigos. Seja qual for o inimigo, inimigos externos, inimigos internos, Ele nos defende inclusive de nós mesmos, da nossa loucura, das nossas ações que não fazem sentido algum. O nosso Senhor nos preserva. Ele é um Pai protetor. Ele cuida dos seus. Ele cuida daqueles que pertencem a Ele. Ele é um Pai que se compadece dos seus filhos. Como diz o Salmo de número 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Meus irmãos, os filhos de Deus, eles são protegidos por Deus e são protegidos por Ele quando precisam. Provérbios capítulo 14, versículo de número 26 nos dirá: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Meus irmãos, esse nosso Pai, Ele é um Deus que é um Deus sustentador. Ele é um Deus que realmente sabe das nossas necessidades. E nós somos sustentados pelo Pai em cada uma de nossas mais necessárias coisas neste mundo. Nada nos falta. Mateus capítulo 6, versículos 30 a 32, que nós lemos aqui hoje. Diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, o nosso Senhor sabe de tudo o que precisamos. Se você hoje pensa que precisa de alguma coisa e está angustiado porque isto lhe falta, saiba que se você não tem, é porque de fato você não precisa. O Senhor sabe mais do que eu e mais do que você o que nós precisamos. Ele é nosso Pai. Ele sabe do que te falta. Por essa razão, nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. É o nosso Pai que cuida de nós. Podemos nos lançar sobre os seus braços, descansando plenamente nele, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra. O cuidado paternal de Deus, meus irmãos, nos permite lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Tudo aquilo que angustia o nosso coração, tudo aquilo que angustia a nossa alma. A palavra do nosso Deus diz isso. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 7. Diz a palavra: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós.
toda a nossa ansiedade pode ser lançada sobre o nosso Pai, porque Ele tem nos observado, Ele tem cuidado de cada um de vocês. Mas esse nosso Deus, como um pai, como todo pai que faz o que deve fazer, Ele é um pai também que cuida de nós, inclusive através da correção. A correção paternal é própria do nosso Deus. A correção do Senhor também faz parte do cuidado paternal dele por nós. Os pais aqui sabem o que é isso. Se você corrige o seu filho, se você disciplina o seu filho, você faz isso porque você o ama. Você não quer ver seu filho perdido. Você não quer ver seu filho afundado na iniquidade. Você quer corrigir o caminho dele, para que ele ande nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, porque isso também trará coisas boas para ele e livrará ele de qualquer mal. É exatamente isso que o nosso Senhor faz conosco. Ele, como um pai, paternalmente nos corrige, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Pai. E muitas vezes nós precisamos dessas correções, meus irmãos, para que voltemos a caminhar como Ele requer de nós. O salmista no Salmo 119 vai reconhecer isso. Ele vai reconhecer que a aflição foi boa para ele. Ele vai dizer, o Senhor é bom e o Senhor faz o bem. Depois de ter sido afligido pelo próprio Deus. Porque através desta aflição e correção de Deus, ele foi conduzido a caminhar segundo a vontade de Deus. Ele passou a caminhar nos seus caminhos retamente. E apesar de nossos pecados, meus irmãos, que precisam ser corrigidos, nós somos ainda filhos dele. O texto que lemos, vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Então alguém escreveu, a família de Deus se torna nosso verdadeiro refúgio. A paternidade de Deus e seu amor pelos filhos são impecáveis, apesar de nossas faltas, que nos inclinam a admitir aquilo que Cotton afirmou. Com certeza, não sou filho de Deus, pois descubro muito orgulho em meu coração e muita rebeldia e corrupção em meu espírito. Com certeza, se fosse nascido de Cristo, deveria ser como Ele é. Mas o que João diz aqui? Somos filhos de Deus agora mesmo, embora haja muita incredulidade em nosso coração e muita fraqueza, e muita corrupção dentro de nós. Apesar de todo o nosso pecado, Jesus nos mostrará que o amor de nosso Pai Celeste é amplo e glorioso, muito além do que se possa imaginar. Como somos privilegiados por isso, meus irmãos. E muitos privilégios nós recebemos. Nós, como filhos de Deus, temos acesso ao trono da graça de Deus, diante do qual podemos clamar ousadamente ao Senhor, como diz Hebreus. Nós podemos correr ao nosso Senhor e oferecer a Ele todas as nossas necessidades, clamando a Ele, e Ele ouvirá as nossas orações, porque Ele é o nosso Pai. Por essa razão, nós não devemos fugir dEle. Até mesmo quando pecamos contra Ele, ou quando necessitamos de algo. É exatamente isso que a criança faz quando ela precisa. Ela corre para aquele que pode suprir as suas necessidades. Ele sabe que os seus pais podem socorrê-los.
É exatamente isso que nós devemos fazer. Nós podemos nos achegar ousadamente diante do trono de graça do nosso bendito Pai. Você pode orar a Ele. Qual a sua maior necessidade neste mundo? Do que você mais precisa agora? Clame a Deus. Você pode fazer isso. Você tem acesso a Ele. Ele é o teu Pai, meu irmão. Este mesmo Deus que nos concede o privilégio de nos dirigirmos a Ele ousadamente em oração, é o mesmo Deus que nos garante que nós, tendo uma vez sido transformados em filhos dEle, Ele nunca nos abandonará. Aqui está um outro privilégio que é grandioso. A adoção nos mantém filhos de Deus, porque recebemos nova vida em Cristo. Não somos mais abandonados, mas muitas vezes parece que fomos, não é? Às vezes sentimos isso, como se tivéssemos sido abandonados, estivéssemos distantes. Eu sei bem como é isso, mas nós não podemos deixar isso tomar conta da nossa mente e do nosso coração, porque isso não é verdade. Nós jamais seremos abandonados pelo nosso Pai. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essas não são promessas feitas por um homem a nós. São promessas feitas pelo próprio Senhor. Será que existe alguma razão no nosso Deus para desconfiarmos desta promessa feita a nós? Meus irmãos, nós podemos nos apegar a esta promessa com toda a nossa força, certos de que o nosso Deus nunca nos abandonará. Nós jamais seremos arrancados das mãos deste nosso bendito Deus. Porque a adoção, uma vez que é um ato, não pode ser anulada. Nós não podemos ser devolvidos ao nosso antigo pai. Cristo orou por isso. Cristo orou pela perseverança de todos aqueles que são seus filhos. Na famosa oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo de número 20, nós encontramos palavras graciosas do nosso Deus na oração que Ele faz pelos seus eleitos. João capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nós encontramos a verdade do nosso Senhor em João, capítulo 11, versículo de número 26. Onde encontramos as seguintes palavras: E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Se você olhar para o texto que encontramos em João, capítulo 6, nós veremos lá naquele relato glorioso do nosso Senhor, que aqueles que o Pai deu a Ele jamais serão arrebatados das suas mãos. E Ele ainda dirá: eu os ressuscitarei no último dia. É o nosso Deus que segura nas nossas mãos.
É Ele quem nos sustenta. É Ele quem segura na tua mão, meu irmão. Ele é o teu pai, tu és o seu filho. Ele te susterá até o fim. Cristo guarda todos os seus adotados para que ninguém possa arrancá-lo da sua mão ou da mão de seu pai. João capítulo 10, versículos 27 e 29. Assim diz a palavra do nosso Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. O amor de Deus por seus filhos é o amor por seu Filho. Cristo diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 26. Em outras palavras, Deus ama os seus filhos porque eles são um com o seu Filho, o seu amado. E, meus irmãos, nós ainda temos algo muito glorioso, um outro privilégio maravilhoso que somente aqueles que são filhos de Deus desfrutam ou desfrutarão plenamente um dia. É de que nós somos herdeiros e desfrutaremos da glória. Nós somos herdeiros de uma herança rica e gloriosa que nos é reservada no céu. Uma herança que não é corruptível, como muitas coisas neste mundo, mas nos é garantida uma herança incorruptível. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3º ao 4º, nos diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Meus irmãos, nessa herança não há sucessão. O Pai Celeste e seus filhos sempre vivem da mesma herança, de forma que a herança dos crentes é tão imutável quanto imutável é o sacerdócio de Cristo. A nossa herança, a herança dos crentes, é tão imutável quanto é imutável o sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 24 vai dizer: Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Assim como imutável é o sacerdócio de Cristo, imutável é esta herança que nos é garantida em Cristo. Nós, como filhos de Deus, somos herdeiros desta herança que jamais pode ser arrebatada de nós. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ela não passa por nenhuma divisão, esta herança. Cada herdeiro desfrutará da herança toda.
meus irmãos, nós temos uma garantia. Uma garantia de que nós sempre pertenceremos a este nosso Deus, que é nosso Pai. Enquanto Deus amar seu Filho, Ele nos amará. Deus jamais deixará de amar seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Logo, jamais deixará de nos amar. Nós estamos unidos a Cristo e juntamente com Ele somos herdeiros da glória eterna, onde habitaremos com Deus, Trino, de eternidade a eternidade. Se Deus ama o seu Filho, unido ao seu Filho, nós estamos. O nosso Senhor, Deus e Pai, sempre nos amará. Não existirá uma ocasião que o nosso Deus deixará de te amar, meu irmão. Não existirá um momento, um segundo sequer, que este nosso Senhor deixará de ser favorável a ti. Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome do nosso bendito Senhor por isso. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor amado, nosso bom Pai, nosso Senhor, nosso Pai. Nós queremos, Pai, te dar graças, Senhor, por termos sido resgatados do inferno, por termos sido, ó Deus, resgatados da nossa antiga filiação, o inimigo de nossas almas. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos transportou das trevas e nos trouxeste para o reino do Filho do teu amor. Bendito seja o teu nome por isso, Pai. Ó bendito Deus, dá-nos de tua graça, Senhor, e habilita-nos a vivermos segundo a tua palavra, a vivermos como verdadeiros filhos do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos como viveu Cristo, o teu Filho unigênito, fazendo toda a tua vontade, obedecendo ao Senhor, sem murmurar, mas se submetendo a ti, ó Deus, em todas as ocasiões, em tudo, até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente. Ó bendito Deus, faz-nos verdadeiros filhos assim, que caminham, ó Deus, retamente diante de ti, em obediência. Mas queremos mais uma vez, ó Pai, te dar graças por Cristo. E queremos te dar graças, ó Deus, por sermos filhos do Senhor, por podermos clamar hoje, Abba, Pai. Bendito seja o teu nome por isso, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém.